Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate sobre um filme de qualidade duvidosa. Nessa semana vamos falar sobre o filme de Mortal Kombat, lançado nesse ano de 2021. E não sei do comentário do que é que o pessoal vai achar aí, mas no geral a gente tá vendo pela internet que o pessoal tá detestando, né? Vamos ver a opinião de cada um sobre isso aqui. Você poderá ouvir nossos outros episódios sobre outros filmes ruins ou bons, séries e animes que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro programa de podcast em seu celular. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Como diz Luiz, mas um filme de qualidade muito duvidosa. Tipo assim, parece que a Warner tá com sobrando dinheiro no caixa, né? Denison Ghiseline. Eu pus a ficha, apertei start e terminei o jogo, quero dar continue. Alan Nicole. E aí, boa noite, pessoal. Rapaz, eu só assisti esse filme por causa de vocês. Eu não tava nem pensando em ver. Pra vocês terem noção. Eu também, eu só assisti por causa do programa mesmo. Eu não assistia, não. E o bom é que a ideia foi sua, né? E tem aqui o embaixador dos filmes ruins, Bruno Elias. Assistindo esse filme, eu achei melhor aquele Mortal Kombat dos anos 90. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que eu sempre gosto de fazer isso, né? Aqui. O filme tem um orçamento de 55 milhões de dólares. Mas a gente sabe que a HBO Max lançou ele no seu aplicativo, mas ele tem uma arrecadação aqui, né? No mundo arrecadou 81, nos Estados Unidos foram 42 milhões e no resto do mundo 39 milhões de dólares, né? Então, mesmo lançando no aplicativo, que bateu recorde, não foi? De acesso. Cadê? HBO Max. Deixa eu só dar essa. Mortal Kombat é a maior estreia da HBO Max, superando até Liga da Justiça. Ele estreou nos cinemas e na HBO Max no mesmo dia, 23 de abril. E em uma semana, o filme se tornou a maior estreia da plataforma de streaming. O filme foi assistido por mais de 3,8 milhões de assinantes do aplicativo e em seu primeiro final de semana supera o recorde anterior, que era de Godzilla vs Kong, que também já tinha superado o da Liga da Justiça, né? De Zack Snyder, o famigerado Snyder Cut. Então por aí você tira que, por ser uma franquia bastante conhecida, não surpreende, acho que não surpreende ninguém aqui, né? Que Não. tenha sido tão assistido assim, né? O pessoal tinha esperança, né, de fazer alguma coisa boa acontecer. Assim, se eu pudesse ir no cinema pra ver, eu pensaria duas vezes pra ir, mas acabaria indo. É um filme pipoca, né? Sei lá, um Velozes e Furiosos, um filme desse. Então, não me surpreende não, um filme blockbuster desse ter uma boa bilheteria. E detalhe, né? Eles gastaram muito, muito em marketing. O marketing desse filme aí foi. Eu acho que ele só pede pro marketing do Snyder Cut. No sentido assim de massificar a coisa. Eu sei que até eles divulgaram, acho que os primeiros 15 minutos do filme, porque... 6 minutos, eu acho. Foram 6 ou foram 6 7. minutos? Que é a luta do Scorpion com... Não coloco a primeira luta do... A A primeira e melhor única luta do parte que filme. presta do filme. A única parte que presta do filme eles divulgaram de graça. Então as pessoas que compraram, eu me sentiria lesado. E eu creio, assim, que o primeiro e maior problema do filme é... Inventaram o Cole Young, que foi uma exigência da Warner que tivesse aquele personagem, que seria um personagem inédito, né? Um personagem novo, que eu pensei durante o filme todo que não. Ele vai ser o Scorpion, né? Tem tudo pra ser o Scorpion. É o descendente do Não cara tinha nada que é pra o ser o Scorpion, aquele cara. etc. Na Não, verdade, ele era o descendente do cara, né? Tinha tudo pra ser o Mas aí, Scorpion. assim, não- Você recebeu a adaga do teria sido- Scorpion. teria sido muito pior ele ter se tornado o Scorpion. Aí a galera ia se revoltar de vez. Ele não tinha perfil assim, pra virar o Scorpion. E não tinha A gente já porquê tava de virar o Scorpion. tava na bagunça mesmo, eu tava achando que ele iria ser o Scorpion, né? Mas já tava muito ruim. Mas eu acho que essa foi a primeira decisão do cara. O ator é o Liu Stan, que fala o Cole Young. Ele não é muito conhecido.
Acho que os maiores papéis que ele fez, deixa eu dar uma olhada aqui. Em Deadpool 2, ele fez o Shatterstar. E só. Acho que é o maior aqui. E ele tava naquele Mortal Kombat X Generations. Que eu não faço ideia do que seja. Uma série de TV de 2015. E o Shatterstar morre logo quando aparece no Deadpool, né? Não é aquela sequência da X-Force? Quando eles saltam do avião. Por É aí. ali onde aparece o Shatterstar. É. Então, pra você ver que ele já não é um ator muito conhecido. Mas eu tenho que dar os parabéns para o ator Hiroyuki Sanada. Com Que ele, certeza. que ele, além de ser um ator muito bom, que fez aí o Scorpion no filme, ele, aqui no Nerd Debate, ele tá batendo o recorde, que ele já é o segundo filme ruim que ele participa, porque ele participou do Army of the Dead, que a gente já falou da semana passada, e agora ele está de novo aqui em Mortal Kombat, então parabéns, ator Hiroyuki Sanada, 2 filmes ruins no mesmo ano, palmas para você, né, É porque assim, por essas a escolhas. Warner cansou de usar o Ken Watanabe, aí agora botou ele pra cumprir a cota, né, de asiáticos. E até o ator que faz o Shang Tsung também, o Shin-Han, que eu tô vendo aqui, ele também já é conhecido. Ele aqui, ó, já tava na série Marco Polo, Batman, Cavaleiro das Trevas. Deixa eu ver o que mais. O Vigilante do Amanhã, ó. Ghost in the Shell, ele tava. Independence Day, ele tava. O último, né? O último do Independence Day 2016. Capitão América, o Soldado Invernal. Então ele já é um cara, assim, que a cara dele já é conhecida. Então esses dois aí eu gostei bastante, né? O Hans, o Scorpion e o Shang Tsung. Mas ali toda aquela galera, o Cano, terrível. É muito estranho, velho. É muito estranho. É assim, a Warner... Quem tá horrível, todos os personagens são ruins, todos. Assim, como você falou, né? O Scorpion, que é o melhorzinho, ele é muito mal utilizado. A Warner, toda vez que eu fico vendo essas adaptações da Warner, ela parece assim, ela quer ser mais inteligente do que a galera que consome o produto. E um detalhe, Mortal Kombat, o game, já é da Warner. Então assim, ele já tinha um E também roteiro, é muito divisível. Também já é muito complicado. mas assim, Digamos que é uma teve o franquia reboot, muito bagunçada. Depois, é porque Mortal Kombat, depois daquele Annihilation, rebootou. Então, pra eles, pra Warner, tudo que tem até o Annihilation não existe. Foi rebootado. Pra você ter ideia, eles fizeram o mesmo esquema de Crise nas Infinitas Terras. Eles usaram o mesmo conceito. Houve toda aquela bagunça e só quem lembra ou lembrava daquele universo da série clássica é o Raiden. O resto ninguém mais lembra. Por isso que nesse último jogo introduziram aquela personagem que controla o tempo. Porque teve uma bagunça lá já desde o Annihilation. Então quando teve esse reboot, eles aproveitaram para... Assim, algumas coisas eles deixaram bem legais, que foi a questão do Scorpion e do Sub-Zero, né, a história deles. Que inclusive realmente tem esse lance porque o que eles fizeram no filme é a morte do primeiro Sub-Zero, vamos dizer assim, o Sub-Zero clássico, né, que seria aquele lá do primeiro Mortal Kombat. Aí ele é morto pelo Scorpion, e aí na nova história, né, ele se torna lá no inferno, ele se torna um Noob Saibot, e aí o irmão, um descendente dele, é quem assume o manto do Sub-Zero. E ele seria um Sub-Zero que lutaria pelo lado da Terra e não pelo lado do Netherrealm lá. Que isso aconteceu no Mortal Kombat 3. Porque o Noob Saibot, como personagem, ele na verdade era uma brincadeira dentro do Mortal Kombat. Porque o Noob Saibot é o nome do Ed Boon e o John Tobias. Tobias e Boon de trás para frente. Pegaram os sobrenomes dos dois criadores de Mortal Kombat, colocaram de trás para frente e criaram um personagem que era um desafio, acho que era do Mortal Kombat 3 ou era do 4. Mas eu tô procurando aqui, que jogo Mortal Kombat foi esse que você disse que rebootou a parada toda? É o que tem o lance da pirâmide e morre todo mundo.
É o Armageddon, pô. Não é Annihilation, não. É Armageddon. Esse aqui eu lembro, que é do PlayStation 2. Eu joguei. Morre Aí todo tem mundo. a linha do tempo que é alterada pelo Raiden. Aí vem o Mortal Kombat 9, o X, que é o 10, né? E o 11. Mas todos esses três aqui é aquele negócio. Ah, vamos consertar a linha do tempo. Aí bagunça mais. Aí no outro jogo, vamos consertar a linha do tempo. Bagunça mais. Aí no 11, vamos consertar a linha do tempo. Bagunça mais ainda. Então, assim, os jogos já não tem mais uma cronologia muito legal. Não, É massa, mas assim, assim, visualmente e mas pra assim, jogar. Luiz, É divertido. o Entendeu? roteiro dos três É últimos divertido. jogos ele é interligado. É, como eu tô dizendo, a Warner não considera mais o que tinha antes deles assumirem a franquia. Não, sim, mas eu não tô dizendo que considera ou não considera. Ele Eu tá tô falando dizendo mesmo que depois do reboot tá fodido, tá ruim. Uhum. a cada jogo eles bagunçam mais a história. Mas se você desconsiderar a história, são jogos excelentes. Não, a história eu Entendeu? não acho tão Só que bagunçada, quando não. só quando você traz pra filme, aí a história tá mais bagunçada ainda porque os caras ainda botam o dedo. Não, tem que ter o Cole Young. Não, Aí, o negócio do filme é que vamos eles não a... consideram nada dos jogos. Só os personagens. Eles não consideram uma linha do que tem no jogo. Mas como é que os caras vão fazer um filme que não considera o jogo? Baseado no jogo? Como é que pode? A mesma Resident Evil não é coisa. assim? Exatamente. Não tem nada. E deu assim, certo? Eles Não. pegam. Eles Então. pegam elementos assim. Que eles acham que vai. Porque é o seguinte, a Warner tem essa mania de. Ah, vamos fazer um filme para quem não conhece o jogo. Aí, então vamos fazer um filme completamente sem ligação com os jogos. Essa que é o Mas é uma boa conceito. pergunta que eu tenho pra fazer aí pros meninos aí. Quem de vocês aqui, Denison, Janúncio, Bruno e Alan, quem de vocês conhece, ou primeiro quem não conhece, quem não conhece ou nada ou muito pouco do jogo? Eu não conheço muito pouco. Eu jogo Mortal Kombat esporadicamente. E nem gosto tanto assim. Desses mais recentes eu tenho jogado muito pouco também. Assim, eu É. joguei pra saber como é e tal, mas eu não acompanhei a história. Eu sei que tem essa coisa de coisa do tempo, que só isso pra mim já torço o nariz pra isso, que a história que bota viagem no tempo pra mim já se perde, entendeu? Já começa a se perder. É porque isso é mais recente, é Pois recente isso. Então assim, os antigos, eu sou aquela pessoa que jogou os jogos antigos na infância, né? Eu também. Os primeiros. Aí eu assisti o desenho animado, eu assisti os filmes da década de 90, né? Eu assisti até a Seriado que série. passava no SBT. Até o seriado que passava na Warner, que passava no SBT também, enfim. Que eu achava até legalzinho aquele seriado. Ele era também uma história nada a ver com os jogos também, tinha só alguns personagens de referência. Ele contava a história do Kung Lao, do antigo Kung Lao que ganhou o torneio, né? O primeiro Kung Lao, né? Sim. Então assim, eu assisti basicamente só até aí. Depois eu não assisti mais esse outro que teve, essa websérie, eu não assisti esse desenho animado do Scorpion que passou recentemente, entendeu? Então assim, tudo, acho que dos últimos, de 2010 pra cá, acho que eu não assisti nada. Eu tô no mesmo barco do ano. Pois é. Agora eu Certo. joguei, aqui e lá eu joguei, então eu sei o que é mais ou menos a história, eu conheço a maioria dos personagens. Agora... Inclusive a websérie era fan-made. Uhum. A Warner, aí quando a galera viu a repercussão positiva da websérie, aí a Warner chegou proibindo a continuação. Aí desde quando eles barraram a websérie, ficou, vamos fazer um filme de Mortal Kombat. Vamos fazer um filme de Mortal Kombat. Até durante um tempo se especulou que ia ter a mesma equipe da websérie. Porque Mortal Kombat, propriamente dito, assim, ele só começa a ter um roteiro mais elaborado a partir do Mortal Kombat 4 e do Sub-Zero Mythology. Que o Sub-Zero Mythology era uma ideia que eles tinham de fazer jogos focados cada um em um personagem. Aí o Sub-Zero Mythology ele estabelece a origem do Sub-Zero e a origem do Scorpion. Mas vamos ser sinceros, um filme como Mortal Kombat não precisa de um roteiro elaborado. Precisa entregar o mínimo. Sim. Um jogo de luta, um torneio, sabe? Os caras nem isso os caras entregaram. Desde o Mortal 8, que foi acho que dos últimos que eu acompanhei, eu gostava da série, gostava de jogar, gostava de descobrir o que eram os personagens, a gente se interessava muito quando saía alguma notícia na Parva
informação que a gente pegava nas revistas informativas, né? Antes de a gente ter internet, antes da gente chegar na geração aí do PlayStation 3 pra frente, quando a gente tinha mais informação. Mas, tipo assim, eu via que as coisas não iam pra frente. Então ficava aquela. Vinha personagem, saía personagem, ficava aquela coisa do torneio entre os dois mundos. Então, apesar de ser um jogo de luta, muita gente pensar que Mortal Kombat não precisa, como qualquer outro jogo, de um background muito grande para se fazer funcionar, eu acho isso pensar pouco, pensar baixo, pensar devagar. Se você tem um bom background, você consegue fazer personagens mais bem feitos. No caso dos jogos de luta, você até elabora melhor como é que funciona a mecânica do personagem. Sabe? É muito fácil pegar uma pessoa criativa, ela criar um personagem do zero. Mas se você tem um background para ela, nossa, o jogo todo flui melhor. Então, o Mortal Kombat é um jogo que carece. É um jogo moderno, né? Ele veio aí pós Street Fighter, apesar dele ser mais ou menos contemporâneo, mas pelo investimento que teve de lá para frente, depois da compra pela Warner e tudo mais, é um jogo que deveria ter tido um carinho melhor com os fãs. Eu não sei se o problema do jogo ser um jogo ultra violento prejudica isso, sabe? Mas a fanbase é tão grande, que eles podiam ter trabalhado melhor. O filme, por exemplo, ele é divertido, ele é interessante, gostei dos efeitos especiais, apesar dele ter 50 e tantos milhões só de dólares de cash para ser feito. Aonde eles colocam os efeitos especiais eu acho que funciona, mas falta lore, né? Falta background para fazer as coisas funcionarem, porque eles sempre exploram, aparentemente é um ponto de vista de fã um tanto quanto leigo atualmente, as mesmas coisas sempre, sabe? Sim, Então, é um grande problema isso. então parece que a série é uma série da DC. A cada 3 anos a gente rebuta e reconta do zero. Só que para recontar do zero você recoloca os mesmos fatos. Eu vou fazer uma série nova do Batman, com os pais dele morrendo. Eu vou fazer uma série nova do Superman, quando ele chegando na Terra e sendo tratado pelos Kent. E você evolui em cima disso. É o que o Mortal Kombat está sofrendo. E não é à toa que eu fui pesquisar aqui, todos os personagens que estão nesse filme são, no máximo, do Mortal Kombat Armageddon, de 2006. Então é daí pra trás. Não tem nenhum personagem que apareceu nos jogos mais recentes, né? Então, por aí você já tira que a ideia dos caras era justamente algo mais antigo, né? Com personagens mais clássicos. Eles estão Por mais- rebutando, né, a história, então eles têm que começar do zero. Tanto é que eles iriam fazer a sequência aí, onde iria ter o Noob Saibot e finalmente o Johnny Cage, né? Que o Johnny Cage só é mencionado no final do filme, né? E aí tem um problema que a Warner adora criar, que é assim, ela estabelece coisas que depois ela vai ali e ela sabe que ela vai se enrolar de novo lá na frente. Porque ela estabelece o protagonista e ela, no final do filme, já diz que esse protagonista não importa mais. Que o papel dele vai nem ser só isso. O papel dele vai ser só pra encontrar o Johnny Cage. Eu vou ser aqui alguém muito... Vou muito longe aqui, viu? Eu considero Cole Young, o protagonista desse filme, o pior protagonista de todos os filmes e obras que eu já assisti na minha vida. É que ele foi jogado de paraquedas, né? Vai ser sem graça, sem necessidade, carisma, sem inútil, carisma zero. sem carisma. Horrível, bicho. Como é que os cabas criam... Velho, é tão simples. Você quer botar um protagonista, já tem 2 ali, que são os melhores protagonistas, que são Liu Kang e Kung Lao. Já estão ali, pô. E os caras ainda têm a pachorra de matar o Kung Lao no primeiro filme, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu queria levantar aqui. Filmes desse tipo são um problema cinematográfico, porque você tem uma escala de personagens relativamente pequena. E é um tipo de história que você tem que ter gente morrendo. Se ter gente morrendo, você acaba com o roteiro. Hollywood não quer roteiro que se acabe, que você não pode continuar. Sabe? Então é uma decisão muito estranha deles fazer um filme desse jeito e eles não têm um plano. Que esse é o problema. Eles têm que fazer um plano para no mínimo uma trilogia, no mínimo 4 filmes, para você saber quem você vai tratar de que jeito. Mas eu tinha ouvido falar que
Um dos atores tinha contrato pra 4 filmes. Foi Era- o Sub-Zero. Sub-Zero. É o ator que faz o Sub-Zero, que no próximo filme ele seria já o Noob Saibot. Ele assinou para 4 filmes. Uhum. E Sim, o problema aí é esse Não, da fale. Warner, né? Faz as coisas, não tem planejamento nenhum, não tem assim, preocupação nenhuma com. Porque assim, eu até entendo quando ele diz, eu quero fazer um filme para ganhar dinheiro, porque o fã do game vai ver o filme de um jeito ou de outro. Certo, beleza. Mas, por exemplo, a Warner, não sei se vocês lembram, acho que foi o Mortal Kombat, o jogo anterior ao último. O último foi o 11, né? Eu acho que foi o 10. Eles lançaram o jogo com uma música, eles colocaram um rap no comercial do jogo. O rage foi tão grande que eles voltaram com a música do filme da década de 90, refizeram o trailer só por causa da mobilização na internet. Então, assim, eles sabem que existe uma fanbase bastante exigente. E não só isso, Mortal Kombat, eu acho que não é à toa que ele tem tanta pessoa assistindo, e não é à toa que todo o material de divulgação é em cima de Scorpion e Sub-Zero, porque são os personagens mais conhecidos e que o pessoal mais gosta. São os dois, certo? Ponto. Beleza. Mortal Kombat, na minha opinião, ele ultrapassa essa barreira que já nos falou do filme feito apenas para os fãs assistirem. Ele ultrapassa essa barreira, porque por mais que seja uma pessoa que hoje em dia não seja fã de videogame, ele pode ter jogado Mortal Kombat na época que ele era mais novo, uma criança ou algo assim. Então é aquela franquia que ultrapassa essa barreira do fã do videogame, entendeu? Com Pessoas certeza. que não conhecem o videogame muito, conhecem o Sub-Zero e o Scorpion, pelo menos, né? O Liu Kang até vai, beleza, entendeu? Então acho que é por isso que esse filme bateu esses recordes, né? Mas bateu o recorde com o seu backlash agora do ter que segurar a onda agora, né? Que o filme foi muito negativado em tudo quanto é canto. É o contrário, Luiz. O que eu quis dizer assim é que eles fazem um filme não considerando o fã do game. Eles desconsideram a opinião de da fanbase para fazer o filme, certo? E aí eles focam só no público que não conhece ou que, como você falou, tem uma memória, uma vaga lembrança de ter jogado o jogo na infância. É a mesma coisa, pô, se a gente for ver. É basicamente a mesma coisa que foi feito lá com aquele filme do Street Fighter lá do Van Damme. Aquele filme lá do Street Fighter, o que é que aconteceu? A Capcom norte-americana pegou os direitos cinematográficos do filme, produziu o filme com o Jean-Claude Van Damme, e a primeira grande mudança, você não tem nenhum norte-americano como vilão. O Balrog, o Mike Bison, né, que é o boxeador, no filme ele é um herói. E aí pega o Ryu e Ken, coloca como 2 malandros de contrabandista e pega e alça Gaio como protagonista. Tem coisa mais batida do que a história do Street Fighter? Eu fiquei assim. Chorei lágrimas de sangue quando eu vi o Cole Young vestindo aquela armadura do Aquaman, que Eu apareceu chorei. nele ali do Eu nada. chorei. E o poder dele era o poder da nova armadura do Pantera Negra, né? Que era absorver poder e mandar de volta. Meu Deus do céu. Que era meio baraca também, né? Assim. Ele Ele tinha, com as Ele armas. tira 2 tonfas, né? ele tinha um negócio que era servia como tonfo e também parecia as garras do Baraka mesmo, ele cortava, né? Eu, Um era um tonfa e o outro era um tonfa com lâmina, né? eu Eram fiquei dois. impressionado foi colocar um CG de Goro naquele nível, que tava muito foda, ao lado de um personagem bosta daquele. Porque assim, aí a gente vê que assim, a caracterização dos ninjas ficou boa. Você vê que eles gastam dinheiro assim em toda a questão de produção, que a gente não pode dizer assim que tecnicamente a produção é B. Eles fizeram realmente uma produção para alçar esse filme para um outro patamar. Porém, o roteiro, qualquer fanfic de Mortal Kombat com você, se eles tivessem feito, não, vamos fazer um concurso e a melhor fanfic
do Mortal Kombat vai virar um filme. Teria sido melhor. Garanto pra você. O roteiro é muito fraco mesmo, assim, mas eu achei curioso, vocês falando dos personagens e tal, como eles colocaram personagens que eu não conhecia, né? Acho que são os jogos mais recentes, né? Tipo aquela morcega lá, aquele cara do martelo. Não. Todos os jogos são de 2000. Todos os personagens que estão ali são de jogos de 2006 pra trás. Eu também não conhecia Eu não a conheço Nitara. esse outro. Nitara e o outro é o Capitão General Reiko, né? O Reiko apareceu em 97, mas ele era, Nossa, pelo que eu entendi, ele 97? era apenas um personagem da história. 97. E a Nossa. Nitara aparece num jogo de 2002. Eu também não conhecia e eu perguntei pro amigo meu que é muito fã de Mortal Kombat e ele me informou que os dois existem. O Pois- Reiko, ele é um Pois general de Shao Kahn. Pois eu pensava por que era exemplo. desses jogos mais recentes, porque eu não lembro dele de jeito nenhum daquela época. São bem Mas- obscuros mesmo, não mas, assim, tiveram mais importância. Eu achei até bom eles botarem esses personagens para serem descartados logo, né? Mas eu não gostei de terem descartado a Milena, por exemplo, né? A Milena, que é um personagem que eu acho que tem uma história mais, né? Que tem mais pra explorar, né? Tem, pô, porque ela é clone da namorada do Liu Kang com é da princesa um Kitana. DNA do Baraka, né? Pois De é, novo, então, assim, aí aquele lance, né? Ele estabelece a Milena, que não lembra em nada a Milena do jogo, esquecendo que lá na frente, quando tiver que apresentar a Kitana, tem que lembrar que ela é um clone defeituoso da Kitana, né? Que ela usa o... A menos que vão dizer que tem várias Milenas, entendeu? Vários clones dela e vão... É. A atriz volta de novo, entendeu? É uma escapada isso aí. É o jeito, né? Eu fui ver aqui os que eu mais gostei no filme. Kung Lao e Liu Kang, tá? Me julguem, eu gostei. Eu vi aqui que o Kung Lao ele é um dublê de muitos filmes, certo? Então, dos primeiros papéis realmente de destaque é nesse filme aqui agora, no Mortal Kombat. E o Liu Kang, ele já apareceu em episódio de Black Mirror, em Aquaman, ele é o Power Ele é o Rangers Power Ranger, preto. né? Ah, O pronto. Ranger preto do último filme aí de 2017. Então, assim, ele já fez algumas coisas mais importantes. E eu gostei muito dos dois, sabe? Mas, assim, é um desperdício. Pra mim, é um desperdício você colocar o Cole Young, porque se você quer colocar personagens que não sabem de nada pra aprenderem as coisas, perderam a chance de desenvolver Liu Kang e Kung Lao, Sim. que são amigos desde a infância, né? O Kung Lao tem essa parada do descendente de um campeão de muito tempo, e o Liu Kang tem essa parada de treino, né? De aprender, de desenvolver suas habilidades, de conhecer aquele mundo. Perderam a oportunidade de desenvolver tudo isso pra colocar um cara merda com a família dele que ninguém liga, né? E triste. Aí eu concordo quando disseram no começo aqui do nosso podcast que eu achava no começo que ele ia ser o Scorpion. Que ele ia encarnar o espírito, que ele ia fazer alguma coisa. Porque tinha muita referência no começo, né? Até essa coisa de ter uma família envolvida na história, que no começo já começa o filme com uma família, né? Sendo vítima Sim. e tal. Então eu pensava que tava tudo sendo construído para que esse cara que eu não conhecia, que por um momento eu achava que ele era também um personagem de um jogo novo que eu não conhecia, mas ele foi criado só pro filme. Então, assim, eu pensava que ele estava sendo construído para que ele fosse o Scorpion dessa geração. Que ele encarnasse, ele fosse o Avatar, sei lá, que ele fosse alguma coisa lá. Era do Scorpion melhor. mesmo. Era melhor do que aquela armadura do Aquaman genérico. Eu juro, teve uma hora que ele teve. No começo ele tem um flash, né? Ele tem assim uma imagem dele mostrando. Ele vê a adaga e vê a imagem do Scorpion, assim, uns flashes bem rápidos, sabe? Eu pensei, pronto, o cara vai encarnar o Scorpion. Cedo ou tarde vai acontecer isso aí. Ele ganhou a adaga já do cara depois. Ele Sim. tem uma descendência O que aí. eu achei estranho essa parada da adaga, porque a adaga estava sendo usada pela mulher dele pra fazer ali uma agriculturazinha, e ele usa a parada na batalha com o Sub-Zero, e por causa disso virou a adaga do Scorpion, né? Porque Pois é o é. seguinte, Luiz, só um detalhe. As armas dos ninjas, originalmente, todas elas vieram porque os ninjas originalmente eles eram agricultores. Então, todas as armas do interessante. ninja, tipo, se você vê, o shuriken, aquele Eu lance de acho que eles não proteger, eram bem agricultores, né? Mas eles eram camponeses. se fingiam de camponeses, eles eram camponeses. E pra esconder as armas, eles usavam armas que o pessoal usava no dia a dia. Até se Adaptações você de vê arma. o Kusarigama,
é parecido. O Kusarigama, que é aquela foice com corrente, ela é basicamente uma adaptação da foice que os agricultores usavam para cortar o arroz, para colher o arroz. Interessante. Entendeu? Então, Então, várias aí, armas. anúncio já me fez gostar de mais uma coisa aí que eu não tinha Então, gostado no filme. várias armas de origem ninja são adaptações de utensílios, que é como que isso ajudava inclusive na questão deles se Esconder as armas. camuflarem, aquela coisa toda, né? Se passando por aldeões, né? E você tem que lembrar, né, que originalmente os samurais, eles eram uma casta, vamos dizer assim, basicamente a elite, né? Você não era qualquer um que podia ser samurai. Simplesmente dizer, agora eu vou pegar uma espada e vou ser samurai. Samurai era basicamente um título de nobreza. E só Então, se você não funcionava era um se você nobre- servia um lorde. Se você não servia um nobre, você não podia ter o título, porque a força militar era muito restrita. Você não tinha, na verdade, uma força militar muito forte. Então eles se preparavam usando o próprio serviço civil, que por algum motivo tinha algumas raízes de famílias que se proliferaram com isso, e eles adotavam isso como força obrigatória de exército. Tanto que em tempos de guerra, dependendo da região, 90% dos daimyos forçavam os próprios aldeões a se preparar com seus próprios instrumentos de guerra, sem dar nada em troca a não ser o mandado deles entrarem em guerra. Tipo, você aí se junta a tua foice, a tua faca, a armadura monta desse jeito se você puder, se não puder, venha. Não era o que a gente pensa, como um serviço armado 100% financiado pelo governo. Só nas cidades e estados que isso funcionava. Outro núcleo assim que eu achei neutro, mas é um núcleo muito complicado desde sempre na franquia do Mortal Kombat, é o núcleo dos humanos. Então, descartando aqui o personagem principal, Jax, Kano e a Sonya Blade. Jax é surreal de como é ruim aquele personagem. Com aquela parada dos braços mecânicos dele terem sido desenvolvidos a partir da arcana, né, que eles chamam. Eles colocaram essa parada da arcana pra justificar algumas paradas mágicas e fora do normal no geral ali, né? Me lembrou o segundo filme do Mortal Kombat. O segundo filme do Mortal Kombat, ele tinha um negócio que quando os caras de Outworld eram derrotados, saía um dragãozinho assim deles, né? Tinha um negócio assim da... Tipo, como se a alma deles era um bichinho que saía e se evaporava. Um dragãozinho. Era Sim. como se fosse um selo. Me lembrou isso aí. Só colocando um dado, Luiz. Mortal Kombat é um jogo muito popular e extremamente rentável. Eu tô pegando dados desses últimos 3 jogos, o 9, o 10 e o 11. O 9 vendeu 5 milhões de cópias. O 10 vendeu 11 milhões de cópias. E o 11, até o ano passado, tinha vendido 8 milhões de cópias. É um jogo muito popular, sabe? Então é por isso que também ele é muito assistido, além da questão Sim. da afetividade, isso aqui me lembra, tal, etc. Mas assim, esse núcleo, odiei o Kano, eu não dei uma risada de nenhuma piada forçada que ele fez com seu sotaque australiano. Odiei. Pior Mudaram a personagem, origem assim. do Kano também, né? Mantiveram que ele é um bandido do cartel do Dragão Negro, mas mudaram praticamente todo o personagem, né? De repente, porque a Sônia disse que ia dar uma grana pra ele, aí ele vai lá e agora eu sou o brother da vez. E bicho, ele não tem um implante mecânico no rosto, aí simplesmente do nada ele conseguir, olha que negócio estranho, o Kano consegue desenvolver o poder dele mais rápido do que os personagens, e aí aquela ideia de que o cara que mata um escolhido ganha Isso. Cara, isso é muito... Não era mais fácil como Assim, antes? mas eu não vou criticar essas falhas de roteiro, essas coisas ruins do roteiro, porque o filme não é um filme para ter um roteiro elaborado. Eu prefiro me ater a criticar coisas tipo fazer um filme Mortal Kombat sem ter um torneio, ter um personagem terrível, que é esse personagem, o lutador de MMA, que eu acho que a minha mente não fixa o nome desse filho da puta, tão ruim que ele é. Cole Young. Cole Young aí.
essas coisas assim, sabe? Porque, tipo, se a gente for colocar minúcias do roteiro, o roteiro é um blockbuster. Nesse caso aqui, ele é ruim, ele é um roteiro fraco. É a mesma coisa que a gente tá procurando explicações em Velozes e Furiosos, sabe? Mas é muito difícil, cara. Quando toda vez que você coloca humanos no Mortal Kombat, é sempre muito difícil justificar as paradas, porque ele sempre. Assim, eu tô falando não no jogo. No jogo tudo faz sentido, né? Beleza, é o universo do jogo. Quando traz pra filme, eles ficam sempre nesse parâmetro. A gente vai deixar os caras humanos mesmo, porque no jogo eles usam armas. Às vezes usa pistola. A diferença é que nos filmes antigos eles não davam explicação mágica pra. Assim, não tinha essa coisa do arcano pra justificar, entendeu? É. Eles Os caras simplesmente tinham, sim, aparecia. Tipo assim, o Johnny Cage, a gente sabia que ele tinha um poder no segundo filme, que é quando ele no meio da. Logo no começo do filme, né, que ele ia partir pra cima do Shao Kahn e tal, ele dava um pulo e dava aquele chute sombra dele, entendeu? Aí você viu, opa, ele tem um poderzinho aí, mas não adiantou de nada. Eu acho que nos filmes clássicos só quem tem poder é a Sônia. É, não mostram ela dando poder, né? Só mostra nos segundos, eu acho. E não Sônia é foi assim, o que eu menos odiei no filme, assim. Eu gostei da Sônia, gostei do Kung Lao, do Liu Kang, o Jax ali, eu fiquei, caramba, dão logo um braço do Soldado Invernal, um pra cada braço ali, pô. Pelo amor de Deus, aí É no porque final que aparece, tá. Eu tava É. achando esquisito. O bicho tem um. Assim, logo no começo, que o bicho aparece num lugar altamente arcaico com braços mecânicos, né? Aquilo ali já tava tosco. foi Aí, estranho mesmo. quando o braço mecânico é desenvolvido a partir da arcana, que é tipo uma magia, aí, meu amigo, eu vomitei na minha boca nesse momento aí. O que é que eu tô fazendo aqui? É, a família do Joe Cole Young eu nem comento, também, eles e nada é a mesma coisa. Raiden também eu comentei com um amigo meu, ele disse que é um absurdo aquele Raiden porque não tem nada a ver Uhum. com o Raiden no geral, né? Do que a gente já conhece Se tu do. acha o Cole Young sem carisma, o Raiden é tipo o Cole Young é levado à 10ª potência, porque aquele cara de Raiden, qualquer cosplay faria uma interpretação melhor que aquele cara. É triste, é triste. Deixa eu ver se ele já fez alguma coisa conhecida aqui. Os atores Ele não são fez ruins, Thor gente, os Ragnarok, papéis fez são o filme do ruins. Thor. Ele era o Rogun. Rogun era algum amigo do Thor, pelo jeito, né? Triste, triste esse Lord Raiden aí. Totalmente desperdiçado, velho. Totalmente. Assim, eu zero gostei do esquerda. visual dele. Nem Eu isso eu achei que os gostei, efeitos. Jorge. Eu gostei do visual dele, achei que os poderes dele estavam ok ali na coisa. Agora eu não entendi a lógica, né? Porque ele transportava os vilões, né? E depois transportava o povo e. Sei lá, não era mais fácil jogar ele logo pra um lugar que Não, eles morressem logo? não, e o pior é o seguinte, não, eu não posso interferir. Aí na hora que o bicho pega pra capar, não, eu vou mandar, aí tira, salva todo mundo, aí diz, não, a gente está numa dimensão entre os dois universos. Eu não estou quebrando as regras. Não tá não. Não, eu não entendi isso não, Alan, também do teletransporte, porque em um momento eu pensei que era o mesmo teletransporte do Shang Tsung teletransportando a galera dele. Mas eu percebi que o dele era aquelas sombras, né? Uhum. Que ele fazia da galera entrar e sair. Então eu fiquei. Oxente, como é que o Raiden tá teletransportando os inimigos um a um pra cantos diferentes só pra dar uma justificativa de locais de combate diferentes do jogo, né? É. Somente. Foi só pra isso que se viu. E é um filme do Mortal Kombat, como o Bruno disse, sem o Mortal Kombat, né? Eles inventaram seu próprio torneiozinho ali, safado. Quer dizer, Sei. o torneio antes do torneio, né? É, assim, o conceito não é É tão. as eliminatórias da Copa. É, o que eu É. ouvi falar é que a ideia é que eles iam fazer esse filme pra ser essa introdução antes do torneio, que ia ter, ou vai ter, sei lá, vai ter uma outra coisa sobre o torneio mesmo, e depois vai ter uma coisa pós-torneio, né? Que seria a ideia da Supostamente invasão seria da isso. Terra. Se a pessoa eu- conseguir assistir esses 3 filmes sem se cegar, vai ter aí, ó, um roteiro longo pra assistir. Porque o que é que eles estavam querendo fazer por esse filme? Eles estão querendo começar a contar a história do Mortal Kombat baseado nos jogos antigos, só que recriando toda a história. Porque, pelo que o Alan falou aí, esse filme, seria um prequel do primeiro game. Isso. Aí teria o torneio no segundo filme, que seria com o Johnny Cage, os caras tudinho, né? E aí depois teria a invasão da Terra por Outworld, quando o Shang Tsung é derrotado, e aí entra o Shao Kahn invadindo a Terra, que é a história do Mortal Kombat 3, que também é a história do segundo jogo, do segundo filme
do Mortal Kombat da década de 90. Teve um momento desse filme que eu juro pra vocês que eu pensava que esse filme ele era tipo como se fosse assim uma coisa atual, mas que não tinha esquecido dos filmes antigos, como se fosse assim, uma história depois. Tem momentos do filme que eu jurava que era que ele estava levando em consideração os filmes antigos, como se essa história fosse uma coisa do futuro daqueles filmes. E quando foi que você desistiu disso? Ao longo lá pro final, quando eu vi assim que o Goro aparecia e que o Goro, né, já tinha aparecido no outro filme e tal, e enfim. Mas tipo assim, teve uma hora que o Liu Kang conta a história dele, né, que ele disse que ele era um cara que vivia na sarjeta e que foi encontrado por um cara lá, que inclusive ele é da história dos jogos, né, do Mortal Kombat. Ele foi encontrado pelo mestre dele e recebeu o nome de um cara. Eu pensei, então, será que ele recebeu no Liu Kang original que a gente conhecia? E aí você via que tinha um leque da Kitana lá dentro do templo, né? Tinha umas referências de outros personagens. Tinha uma foto do Nightwolf nos recortes lá da Sonya Blade, entendeu? Eu fiquei pensando, será que tem uma figura lá que lembra o Kotal Kahn, tem um amuleto do Elder God Shinnok. Pois é, tem aí eu muita fiquei pensando, referência. será que eles estão querendo dizer que esse filme é um futuro daqueles filmes que a gente conhecia? Mas depois eu fui desistindo dessa ideia, pra ver que não era mesmo a pegada deles, não. Teria sido menos ruim. Não, também acho, talvez seria menos ruim. Agora, o que eu fico mais triste, deprimido, é porque os cabas ficam com essa mania de, não, tem que ser algo sombrio e realista. Aí os caras vão botar a luta do Sub-Zero contra o Scorpion e eles botam o Sub-Zero com a roupa azul tão escuro que você nem consegue pensar que não, ele é o Sub-Zero. Porque ele tá mais pra Noob Saibot mesmo, que a roupa dele tá muito escura, né? Inclusive, eu dei uma pesquisada. Nos trailers, o cara tá com a roupa mais clara, azul, mais um pouco mais azul, né? Do que o que ele tá no filme. Eu não sei o que foi que fizeram, filme, não. ele também tá com um manto azul mais assim, característico, né? Pois é, cara, deixa os caras coloridos. O Scorpion não veio bem amarelo, dourado, laranja ali, colorido mesmo, né? Por que não deixou o Sub-Zero azul? Né? Ironicamente, né, nos filmes antigos eles eram bem próximos dos jogos, né, dos uniformes dele. Próximo. Eles não tinham o menor pudor de fazer um negócio assim bem. E ficou legal, sinceramente, era pra ser jogo, então eles têm que abraçar mesmo a galhofada e tal, e ser fiel mesmo. E pra que os caras... pra mostrar a cara do ator. Vamos mostrar ele tirando a máscara, falando, depois colocando a máscara. Tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara. Essa foi demais, velho. Eu fiquei, não é possível, velho, que ele vai ficar nisso. Toda vez que for falar um negócio importante, tira a máscara. Aí coloca a máscara. Beleza, na hora dele soltar o fogo foi muito massa, tá? Eu pensava que ele ia virar uma caveira na hora que ele fez aquele... Né? Porque tinha, né? Não tinha o Fatality que ele tirava e volta. Ele virava uma caveira. E eu pensava, pronto, é agora, ele vai mostrar, mas não. Ele tá... um filme que até tem vergonha de ser mais 18. Porque tirando aquela luta no começo... não tem nada violento. Não, eles colocaram tipo aquele negócio de arrancar o coração do Reptile. Eles colocaram o cara arrancando o coração. Cara, o Reptile, velho, eu já tinha até esquecido, velho. Esmagando a cabeça do cara do martelo, entendeu? Mas pros padrões. Mas foi bom. De indicativo. Bom. O do Kung Lao foi massa, matando a Kitara lá. Aquilo ali é o único. Nitara. Aquele foi o único Fatality que é igual dos jogos novos. Todos os demais são mais fracos do que os jogos mostram. Eu acho que aquela cena do começo foi uma enganação, porque aquela cena criou uma expectativa de que o filme ia ser daquele jeito. É um filme violento, um filme bem coreografado, um filme... Aqueles minutos ali é a melhor coisa que tem no filme todo. Não, mas agora eu vou dizer o seguinte, beleza, tem os Fatalities, eles falam Fatality, Flawless Victory... Fighter, tem essas coisas, essas frasezinhas do jogo, que é easter egg, né? Piadinha. Mas tem uns movimentos, eu acho que é mais na luta do Sub-Zero, que são idênticos ao do Sub-Zero do jogo, né? Como ele usa a mistura da arte marcial com o gelo para poder fazer umas pancadas mais fortes. Acho que ali o Kang usa quando eles estão treinando também são iguais a movimentação deles no jogo.
Essas coisas eu achei Então, bacana. o Jax O bicho também faz eu até a achei rasteira, tu lembra da rasteira? Que ele fica dando a rasteira assim, o cara conseguir se mover? Sim, uma- sim. Ele Era deu uma 2 vezes no apelação. Canon, né? É uma apelação do jogo clássico, que ficou um easter egg assim, muito pra quem jogou Mortal Kombat 3, 2, lá antigos, né? E Reptile, que ideia, né? Não, vamos botar o Reptile, vamos, mas vamos botar ele como um dragão de Komodo que anda de duas patas. Nos filmes clássicos ele é assim também. É No assim filme também? clássico ele é assim também. Deixa eu procurar. Quando é o filme clássico? Eu quero procurar. Coloca Reptile. Mortal É Kombat. porque ele tem essa forma original reptiliana e ele se transforma no formato humanoide também, né? Ele tem essa. No Essa primeiro habilidade. Mortal Kombat, no primeiro filme, ele não aparece no primeiro filme. Ele aparece naquele segundo filme. Ele é um réptil que aí ele tá lá, ele fica invisível, né? Aí ele vai atacar, eu acho que é o Liu Kang. Aí o Liu Kang joga ele dentro de uma estátua. A estátua parece que é viva, assimila o réptil e aí Porra. toma a forma do ninja verde com aquela máscara que é como se fosse uma boca. Eu juro que eu fiquei pensando assim, tá, beleza. O Reptile tá aí, eu entendi que é o Reptile, mas eu não esperava que ele fosse lutar em pé, né? Eu demorei a processar essa informação na minha cabeça e aconteceu. Não sei por que resolveram botar isso, mas beleza, né? Foi só pra. Vamos ver aqui quem morreu, né? Personagens que morreram. Cabal morreu. O Goro, não sei o que aconteceu com ele. O que será que vão fazer? O Mecha Goro? No Ou filme algo assim clássico, eu já agora? não sei, o réptil possui como se fosse uma criatura morta. Esse é no segundo. Então ele Ele não é tá no possuído. primeiro filme, não. No primeiro. Ele- No segundo, no no segundo segundo- eles lutam com o Raiden, com o Raiden. Eles aparecem assim, viram os ninjas e tal. Não, mas o É como se fosse uma estátua mesmo, que é ele uma joga criatura dentro de uma morta. estátua, né? O Liu Kang, É. ele tá invisível, aí o Liu Kang pega ele pelo pescoço e joga na estátua. Eu tô vendo a cena aqui agora. Isso mesmo. Que é inclusive uma referência essa estátua é referência a um estágio, acho que é do Mortal Kombat 3, que tem essas estátuas assim. Né? E aí essa estátua vai e assimila o O réptil vira um ninja. réptil É isso e mesmo. vira um ninja. João está certo. Sim, continue, Luiz. Vamos aqui dar uma revisada nos personagens que morreram no filme. Aqui o momento Rest in Peace. Rest O in primeiro peace. aqui na lista aqui, de trás pra frente, que eu tô vendo aqui. Cabal, já era. Goro, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Será que ele vai voltar como Mecha Goro ou algo assim do tipo? Porque o corpo dele também Acho que não, foi eles já levado. mataram o Goro agora pra dar a chance de colocar o Quintaro, né? Que seria Mas levaram o corpo dele, né? E E aí? o preço do CG também é caro, né? Não, pô, mas levaram o corpo dele. Eles se deram ao trabalho de fazer uma cena de levando o corpo do que vai virar o Noob Luiz, Saibot eles e se do deram o Goro. problema de botar um protagonista que não vai estar na sequência. Ah, foda-se, mas claramente eles têm planos. Não vai estar na sequência, tu tem certeza? Sim, qual é o papel dele no final do filme? Procurar o Não. Johnny Cage pro torneio. Então, automaticamente foi rebaixado. Ele não vai ser mais o protagonista. Mas Rapaz. também isso não quer dizer que o Johnny Cage vai ser o protagonista. É. Tô dizendo, sei não, o protagonista desse filme provavelmente não será o protagonista da O que eu sequência. entendi é que esses personagens desse filme eles vão ser protagonistas, mas que eles vão ser os guias dos outros que vão ser incluídos no outro filme. Foi o que eu entendi também. Que eu também fiquei sem entender, tá, beleza, são quantos escolhidos, né, pela marca, e como é que vai ser? O Johnny Cage vai... Matar algum deles, né? Não, ou não matar algum deles, vão dar um jeito da marca passar de um pro outro, sei lá, Porque eu não acho entendi que o muito único bem, que não. vale mesmo é o Colian, que é o único que nasceu com a marca. Todos os outros ganharam de vencer os adversários, né? Então eu acho que o único que é o verdadeiro escolhido é o Cole. Aí, Aquele é não, que mas tem que também ser tem o o guia seguinte, pros morreu Kung Lao, né, gente? Então, eu acho que Johnny Cage vem pra substituir o Kung Lao. Que triste, né? Outra aqui que morreu, Reiko, a Nitara. Reiko é o do martelo, Nitara é aquela que vem voando e morre logo em seguida, muito rápido, né? Milena morreu também, mas podem, como o Alan disse aí, podem vir clones, mais clones dela. Kung Lao, muito triste, rest in peace. Só, né? Porque o Bihan tem tudo pra virar o Noob Saibot.
e todos os outros sobreviveram, né? E o Scorpion tá por aí, né? Ninguém sabe qual vai ser a dele. E o Cano. O Cano morreu também. Pronto. Que essa eu achei Ali. engraçada a morte do Keanu também, porque a Sônia mata ele com aquele gnomozinho, né? Aquela É um que ele gnomo, falou. né? Que eu achei estranho, mas assim, tipo, eu esperava um pouco mais, assim, apesar de ele não ter sido um personagem muito assim, nossa, mas ele tinha personalidade, né? Ali no filme. Eu achava que ia explorar um pouquinho mais isso aí. Acho que ficou meio jogado o Keanu, assim, foi Eu não gostei do desperdiçado, sabe? Cano Alguém que foi desde investindo em sempre, tanta velho. coisa. Não fui com a cara Eu dele desde esperava que sempre. eu esperava que ele fosse voltar numa sequência com a cabeça raspada, como ele aparece depois, né? E com aquela máscarazinha na cicatriz dele, né? Que tem nos jogos. Mas aí eles descartaram mesmo, né? Aparentemente. Aparentemente, né? Como esse filme deu dinheiro. Assim, eu achei que tinha sido uma aposta muito fodida, assim, que não tinha dado grana. Nem tinha pesquisado, mas como esse filme deu dinheiro, eu acho que com certeza vai ter os 4 filmes, né? Vão concluir a sequência. Se eles fizerem menos um segundo, né? Talvez dê pra salvar alguma coisa, assim, sabe? Porque se eles prestarem atenção nas críticas que o pessoal fez, né? Porque pelo que parece foi muito detonado, né? Então. Eu É espero difícil que achar alguém que. Eu vi o vídeo que até mandei por meninos. Um Instagram desses, de site de análise de filme, tinha sido chamado para uma cabine de imprensa pela Warner, né? De Mortal Kombat. Que ele lançou aqui no Brasil muito tardiamente, né? Nos cinemas. Aí, o arrodeio, a volta que a menina deu pra poder elogiar. tecer 3 elogios pro filme e não falou mal dele em momento com nenhum, é triste. É Ela- triste. Um dos elogios é: eles tocam a música do filme clássico. Meu Deus do céu, sério mesmo? Sério? Pelo amor de Deus, não. Os personagens são muito fiéis aos jogos. Tem os fatalities. E as músicas originais. A música original está presente no filme. Meu Deus do céu, gente. Não, é Detalhe, né? difícil, A velho. música nem é do jogo, a música é do primeiro filme. Não, mas ela não diz que é do jogo, é a música É, clássica, né? original, eu acho que é a música Não, tema, é isso né? que eu tô dizendo. Aquele filme foi tão, vamos dizer assim, de certa forma, para aquela geração, ele foi tão icônico que o que marcou mesmo dele sempre foi aquela música não é do jogo. Ele simplesmente é um remix com as frases dos jogos, né? Que o cara chama lá, eles usam as gravações do locutor do jogo para fazer aquele remix, né? Para você ver como ficou marcando para aquela geração, né? Aquele filme. Eu queria muito ver aí que desculpas alguns sites conhecidos assim. É porque eu realmente não fui dar uma pesquisada. Se a Warner tivesse patrocinando os caras no review deles, eu queria Cara, muito ver. o bicho tem que ser muito mercenário, viu? Eu não vou dizer que não tenha quem elogie. O cabo tem que ser Mas tem que ser muito muito, tem que ser, cara de ó, pau pra elogiar. Para... tem que ser muito chapa branca pra falar bem desse filme. Tão chapa branca quanto o cara que disse que como é o nome daquele filme lá, que é o Monster Hunter, era a melhor adaptação de um videogame pro cinema de todos os tempos. Eu digo, meu filho, você deve ter ganho uma bolada pra dizer um absurdo desse, né? Eu nem sei, gente. Que porque nada, tem não é gosto bola pra não. tudo. Ameaçaram a família dele, com certeza. Não, Tem tem gosto gosto pra pra tudo. tudo. Tipo assim, eu, por exemplo, achei aquele filme do Sonic terrível. Eu já vi muita gente se rasgando em elogio do filme do Sonic. Eu Ah, gostei, terrível Olha aí, não é. ó. Olha aí, vocês são tudo comprado, tudo chapa Ele é branca. divertido. Chapa branca. O Luiz Ele é defende Velozes e divertido. Furiosos aqui, mano. Ah, Não sai moral pra fora. falar de ninguém, não. Merece Não, apanhar. não. Merece... Não, vocês vão ver. Vai lançar esse ano Velozes e Furiosos. A gente vai gravar o Nerd Debate e vocês vão dizer: Luiz, me desculpa, mas Não eu me estava chame, errado. Não me chama, já vou dizer daqui, ó. É nesse dia que eu tiro folga? Não, pera aí, Janus. A gente gravou Army of the Dead, a gente gravou Mortal Kombat e você não quer gravar de Velozes e Furiosos. É muita cara de pau, velho. Tá, Não solta a mão, não. Não solta a mão, não. É, Esse argumento muita de Luiz agora eu também ia dizer que eu não ia gravar, não, mas esse argumento de Luiz aí quebrou minhas pernas. Você é obrigado a gravar. pô. Pois é. Não, e é complicado, velho. Esse ano tá meio assim ainda capenguinha de filmes
blockbusters realmente impressionantes, né? Mas isso aqui é porque foi pro streaming. Não sei se seria tão sucesso de bilheteria se... Esse daí seria um flop daquele de demitir toda a produção, viu? Demitir diretor, demitir ator. É desculpa pro reboot esse filme. De novo, conta do De zero novo. de novo. É. Cara, sei lá, velho. Eu fico assim... Contrata algum grupo de cosplay, um roteirista de quadrinho, que talvez dê certo. O pior é que hoje em dia, se você for jogar esses jogos mais atuais, né? Eles já investem tanto né, a tecnologia tá aumentando, tá melhorando cada vez mais, né? Que você basicamente já tem filmes contados na história dos filmes, Sim. desses jogos, assim, sabe? Sim. Você não tem muito trabalho, né? Assim, pra quem quisesse mesmo fazer o negócio, era só, né? Eles já investem muito nos jogos pra fazer as histórias em filme. Já tem tudo assim, ali sabe? pronto, mastigadinho, mas eles ignoram. Hoje, por exemplo, mesmo o YouTube me sugeriu alguém que fez uma montagem, pegou todas as cutscenes desse jogo mais recente que teve, né? Do Mortal Kombat, e dava um filme de mais de 3 horas de duração. Uhum. É, exatamente. E pra você ver como a galera tava na expectativa, ó. Eu vi aqui que o Headband Trailer, né? Que é o trailer pra Maiores. adulto, né? Para maiores. Ele bateu 116 milhões de views na primeira semana e se tornou o trailer para maiores mais visto de todos os tempos, Nossa. superando a marca de 4 dias do Logan, de 2017, e Deadpool 2 de 2018. Pra você ter ideia, Sim. o nível da parada, entendeu? Assim, que a galera tava ansiosa. Aham. E eu não vi, desse filme aqui, eu não vi trailer, não vi teaser trailer, Que pena, eu né? não vi absolutamente Porque você nada. Eu pelo tava... menos teria ido na ilusão que o filme é bom. Não, eu fui totalmente assim, sem ver nada, Neto- apenas pelas Neto me enganou, opiniões que eu ele tava vendo da galera, entendeu? Eu nem a opinião eu vi, mas também por um lado é ruim. Quando eu vejo que as pessoas não comentaram muito sobre o filme, é porque ele também não foi tão bom. Então assim, eu não fui, nem vi trailer, nem vi nada, nem vi muito comentário da galera, não vi quase ninguém falando desse filme. Neto me enganou, ele mandou aqueles 6 minutos e vazou. Eu Aí- não, a Warner mandou pra todo Aí eu, mundo. caramba, meu irmão, vai ser legal. Na verdade, aquele teaserzinho lá dos 6 minutos da luta do Scorpion com o Sub-Zero foi o que fez a galera ficar na expectativa que o filme fosse bom. O engraçado é que essa expectativa acaba com 15 minutos de filme, né? 6 minutos você tá na expectativa, 15 minutos você já sabe que o filme vai ser uma merda. E aí quando aparece É. esse protagonista de MMA. E eu vi outra trivia aqui do filme que eu fiquei, não é possível que os caras pensaram nisso. Que no início do filme, o treinador do Cole Young chama ele de saco de pancada, né? Sim. Aham. E o poder dele é baseado nisso. Ele apanha pra poder dar o poder de volta no cara mais forte. Eu disse, não é possível, velho. Pode ser. Sério? Não, Pelo o amor poder de do Pantera Deus. Negra que tu falou? É, exatamente. Meu Deus do céu, é triste, deprimente. E o cara passa a maior parte do filme calado, né? Só observando, não E tem outra, opinião. ele só recebe golpe energético ali, de golpe físico. Quando ele luta com a Kitana, ele não recebe bônus nenhum naquela fantasia. É verdade. E, E roupa muito feia ainda, viu? e eu fiquei tentando entender se a filha dele tinha alguma importância na história. Porque pra mim parecia que tinha, que a menina tava lá no começo, e aí ela ficava dizendo, dá o gancho, dá o uppercut, e ela, sabe, parecia que ela era algum personagem que eu não conhecia, fiquei naquela sensação estranha. Gente, Ela é Alguma descendente, coisa. né? Descendente do sangue lá do Pois é, cara, né? E a Vai ser família alguma aceitou coisa? mesmo o cara ser lutador de MMA clandestino, né? A família abraçou isso. Puta merda. Eu olhei isso. Eu passei, não pode ser. A esposa falou, não tá reclamando de levar a filha pra ser coach dele ali, de jogar toalha. Vai se danar, gente. Se fosse pelo menos assim uma coisa ali como tinha em Megalobox, né? Que o cara é um lutador, mas luta bem, mas pra ganhar dinheiro ele fica entregando as lutas. Seria pelo menos uma premissa mais interessante, né? De explorar. É, além de tudo, o bicho é um lutador bosta, velho. É. Lutam por $200. Gente, o cara forte e jovem daquele jeito se está befando por $200 com a filha do lado passando vergonha. Não, é muito ruim esse personagem, cara.
E o interessante é que, assim, ele é 100% ideia da Warner. Não foi ideia de roteirista, não foi ideia de diretor. Para quê? Foi a Porque o Warner que público tem que ter exigiu. o público tem que ter um personagem humano inútil, idiota, para se espelhar quando assiste o filme? Parece que esse é o americano médio, né? Idiota e. É porque eu acho que é essa tendência mesmo que o pessoal. Sabe aqueles jogos mais recentes, tipo Dragon Ball? Que eles sempre inventam um personagem lá que é pra representar a pessoa, né? O jogador. Eu acho que é tipo Personagem isso. neutro, sem, que não Eles fala pegaram nada. bem Que, genérico o e colocaram Link. na história pra. Sabe? É Até o porque Jump se Force. acontecer alguma coisa com eles, se eles quiserem cortar, fica mais fácil, né? Ninguém vai sentir falta. Gente, É o uma personagem de Jump pobreza. Force. Jump Force. Tem esses Não, jogos essa- assim. E aquela parada do uppercut que Alan falou, tem cara de ter sido colocado na edição depois, sabe? Assim, eles não tinham pensado nisso. E a cena ficou muito tempo em silêncio. Eles pensaram, bota a filha dele gritando aí que. Pra dar o. Que, velho, ficou muito esquisito. O lutador que não sabia o que fazer. É, brincadeira. Nossa, tava muito Rock Balboa, sabe? Aquele, O bicho apanha de um Antes tivesse como lutador. Rock Bicho apanha de um Balboa, lutador mano. normal, mas o bicho Não devia ter compara sido. não, Denis, que aí até eu me revolto. Se aquele filme, Compara se esse aquele cara filme com o Rock fosse Balboa. honesto, o Goro tinha dividido aquele cara na metade, pô. Mas com certeza. Assim, esse filme eu ainda acharia melhor. Ah, esse cara dessa de Scorpion é o escolhido, não sei o que, vai lá. O Shang Tsung fosse lá, matasse ele, pegasse a alma dele e pronto. Quem é o protagonista agora? Deixa o Liu Kang. Teria sido melhor. Eu não sei, isso é uma coisa de mercado americano, que tem que ter um personagem mediano que você empurra pro público não se de besta que não tá entendendo, não tá participando do conteúdo, sabe? Isso é muito. Desenho animado em filme tem muito isso, cara, nos Estados Unidos. Eu fico pensando muito numa ruim. parada assim. Esses caras fazem prova de filme, né? Tipo, fazem uma versão teste antes de lançar pra público, né? Eu dou por visto alguém assistindo assim, tipo, os produtores, sei lá, que porra assiste. A galera que eles chamam pra assistir e achando aquilo massa, assim. Pra quem foi que eles exibiram esse filme? Pras bandeirantes, foi? Ou pra um grupo de Pras escoteiros? bandeirantes. Ou então pra alguma associação de senhoras católicas? Ah, cara, sério, sabe o que parece? Os produtores têm dinheiro, eles não sabem fazer filme, eles vão dar ordem pra sair alguma coisa do gosto deles. Sabe? Não tem profundidade. Porque se Eu eu tô tivesse. pagando, eu quero que faça do meu jeito, Se sabe? tivesse tido o teste assim, eu tivesse assistido, eu tinha dito, meu irmão, volta pra sala de edição e corta esse personagem extra, velho. Meta a faca nessa porra desse personagem aí. Ou mata ele no meio da história. Vou fazer ele ser um Scorpion logo. Não, faz É. esse seu esforço. Não, seria o Scorpion mais vergonhoso de todos. Eu acho que Mas o Scorpion daria um- viria do inferno, mataria Não, ele mas não- mas e assim, se assumiria fosse- no lugar dele. No começo, quando o bicho aparece como aquele lutador bosta ali, se o bicho, sei lá, matasse, fizesse um sacrifício com ele pra virar o Scorpion, tá entendendo? O cara é mais interessante. É pra dar importância maior pro cara, Janus. O cabra tinha que ser um personagem. Por isso que eu tô dizendo, o Alan também pensou isso e eu pensei durante quase todo o filme. Ele é o A Scorpion. galera teria se revoltado ainda mais se ele fosse o Scorpion. Eu não sei. Porque, novo bicho, o Scorpion. cara era descendente, tem o sangue da parada, né? Descendente do cara. É lutador. Pra mim faria até mais sentido, porque, tipo assim, nunca fez muito sentido pra mim. Por que que o cara. Ainda mais esse filme, né? Nunca fez sentido pra mim o cara que era japonês no começo da história, um japonês lá do tempo. Do lado passado, de sei lá quantos séculos atrás. 400, 2.000 anos atrás, sei Pois lá. e o cara se chama Hanzo, como é o nome dele? Hanzo. Hanzo. Pois é, Hanzo. Aí do nada ele vai pro inferno e volta chamado Scorpio. Por quê? Assim, pra mim faria muito mais É que sentido. lá ele recebeu um treinamento infernal, você entendeu? Ele teve É, que Eles ser- mas mudaram faria- isso também, porque ele já faria era. muito- Eles alteraram isso também, porque ele já era o Scorpion. Pois é, Antes. tá aí, ó. Olha, se fosse eu fazendo esse filme, o que eu faria? Tá, se a Warner quer que eu coloque um personagem novo, beleza. E no colocava esse inferno cara- todos falam inglês. Colocava esse cara, esse Cole mesmo na história, só que ele, como lutador de MMA, o codinome dele era Scorpion. Então, quando ele encarna o personagem, quando ele encarna o espírito do Nossa, ancestral mas dele, é muito brega isso. hein? ele viraria o Scorpion, porque ele já era Não, o Scorpion. muito entendeu? brega Pronto. isso, hein? Pra um Muito filme bem. mais Faria 18, mais sentido. o que seria mais lógico seria o espírito do Scorpion vir fazer uma pegada meio filme de terror. Vir dominar ele depois que a família dele É, fosse Ah, Eu aí pensava, sim. eu pensava que a família Sacrifício, dele. faz um Eu pensava que a sacrifício. família dele. Eu pensava que a Gente, família não dele tinha adianta sido tentar incluída na melhorar o história filme. pra ele justamente Isso não não é perder muito a família bom. dele. Eu pensava que É, ele se a ia família perder dele tivesse dele sido na história. morta, e vamos dizer assim, faria um espelhamento
do ancestral com ele. É. Aí eu achava que era essa a história que eles iam contar. Quando eu vi que não era, eu fiquei decepcionado de vez, assim. Aí o cara vai pegar aquela adaga e enfiava no coração do bicho, pronto, Scorpion, novo Scorpion, aí traz isso de volta. Acabou-se. Porque dava certinho, dava pra ter melhorado com essa história. Dava pra ter feito o Sub-Zero atrás da família do cara lá e dizer, não, eu vou matar logo essa linhagem todinha de uma vez, começando aqui pela filha do cara. Pronto, o cara ficava revoltado. Até porque no vinha o filme ancestral diz dele que e quem vários corpos. manteve a linhagem intacta, assim, intacta não é assim, persistindo, foi o Raiden, né? Ele disse que Isso. foi ele que guardou a família dele, inclusive levando para fora do Japão. Fazendo com que eles fossem para fora do Japão. Assim, a verdade é que qualquer um de nós aqui teria escrito um filme melhor do que esse. Existem obras em quadrinhos, em games, em animes, que quando você assiste, você diz, eu consigo fazer uma coisa melhor do que essa. Isso não é presunção, isso não é desaforo. É simplesmente porque o material entregue gastou-se muito dinheiro e se entregou o material muito ruim. O pior é isso, é que hoje em dia essas coisas não são construídas assim individualmente, assim, não é mais um negócio que dá na mão de um cara, o cara faz aquilo e é só aquela ideia dele que vale. Tem todo um pessoal que trabalha junto, que vê o filme, que lê o roteiro, que avalia. Tem pré-produção. Passa por tantos olhos, tantas Mas, mãos bicho, e ainda sai um negócio desse. Ó, sendo bem sincero, Eu fico impressionado mesmo, às vezes eu acho que é uma aposta. Os caras apostaram, perderam no poker e falaram, agora tu vai ter que fazer meu filme. Meu filme bosta. Viu, Bruno? Isso é mais comum do que a gente pensa. Quando o Guilherme Del Toro pegou os direitos de fazer o Hellboy, ele ofereceu para um estúdio. Sabe o que é que o estúdio pediu? Ele não pode ser azul, não. E isso é porque era o Guilherme Del Toro que estava com os direitos. É porque os produtores estão cheios de uísque e cocaína, os bichos têm essas ideias boas. E teve estúdio que disse, ele não pode ser um ser humano normal que depois se transforma no Hellboy. Cara, eu vou dar umas informações que podem desestimular algumas pessoas, certo? Primeiro, o diretor desse filme dirigiu um filme chamado Mortal Kombat 2021, apenas, tá? É o tal do Simon McQuoid. E antes disso ele tinha dirigido um curta chamado The Night Time Economy, de 2014, e é isso. É essa a filmografia desse diretor, que além de tudo é produtor desse filme, tá? O segundo, o roteirista desse filme, se chama Greg Russo. Ele tem 2 filmes na mão dele. Tem um filme na mão dele, se chama Mortal Kombat de 2021. Certo? Os outros filmes que ele está anunciado para escrever é um filme de Space Invaders e Death Note 2 da Netflix, tá? E tu ainda tem esperança que Death Note seja melhor, Luiz? Agora, esse aqui é o mais deprimente de todos, porque Dave Callahan, esse aí já é conhecido, a gente já ouviu o nome dele outras vezes. Ele já foi roteirista de Mulher Maravilha, 1984. Olha o padrão. Jean-Claude Van Johnson, na Amazon. Zumbilândia, Atire 2 vezes. Mortal Kombat, esse agora, né? Tô dizendo os Mercenários 3. Não, mas aí ele tava com personagem, então não... Não conta. Godzilla, de 2014. Os Mercenários também, ele tava... ele é roteirista também. E eu vou lhe dizer aqui o que mais me decepciona. Ele é um dos escritores de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. E aí, Janúncio? Ainda na expectativa? Aí pergunta pra Luiz aí. Luiz não foi quem disse que parece que aquela promessa de Luiz tá meio em xeque agora. Que ele disse uma vez numa conversa conosco que a Marvel nunca mais faria nada ruim na vida dela. Tá em xeque vamos esperar, vamos aguardar. E bota existe aí em Kevin Feige, viu? E existe um tal também aqui de Oren Uziel, que ele era um dos escritores de um curta chamado Mortal Kombat Rebirth, que eu acho que tem a ver com algum... Era websérie esse aqui? Era websérie. Beleza, uma websérie de Mortal Kombat, então a Warner absorveu ele, né?
Anjos da Lei 2, Eu não vi nenhum. É. Mas já leu só Paradoxo Cloverfield. Olha só. E ele vai ser um dos escritores do filme da Supergirl na Warner e Detetive Pikachu 2 na Warner também. Coragem. Então, gente, vocês estão vendo aí quem são os diretores, Como o diretor e os escritores da Como esse parada. cara vai fazer Pikachu 2, cara? Ah, não. E além de mais, o Ed Boon e o Joe Tobias, né? Que são os criadores criadores. de. Ah, mas aí os caras. Esses aí são os dois caras que estão com a busanfa cheia de dinheiro e estão pouco se lixando. Porque se eles fossem criadores mesmo, assim, preocupados, eles estão no modo Akira Toriyama. Ah, toma os direitos, faz o que tu quiser, eu só quero meu dinheiro de volta. Mas é porque, tipo assim, se você parar pra pensar que eles fizeram a história do jogo também, a história lá não era grande coisa também, né? É, Assim, eles pensavam, né, esses caras têm currículo, têm experiência, sabem mais do que a gente não vai dar pitaco muito. Acho que eles não têm muita... Rapaz, Mas teria não tem sido melhor direito de deixar dar eles pitaco, dois muito dirigindo pitaco, o né, jogo. gente? Sinceramente. Dirigindo o filme, viu? Ah, cara, que ódio, viu? É, de novo. Filme só sai de acordo com quem dá o dinheiro pro negócio dar certo. Se não for assim, não prospera. Ó, bastidores de filmes de 007, filmes do Batman, tem cada bizarrice que vocês não têm noção. Por exemplo, uma bizarrice. O filme do Christopher Reeve, Superman, clássico, cultuado por todo mundo em todos os tempos. Você sabia que Christopher Reeve usava uma prótese de metal embaixo da cueca só porque o produtor, que era um grego que tinha os direitos de produção do filme, o cara pegou e disse, não, se ele é um homem de aço, o bilhão dele tem que ser de aço também. Onde é que tu escuta Pra você É, produtor ter tem dessas coisas, ideia. velho. Essa parada de, tô botando dinheiro, então, né? Quero a contrapartida. Sempre tem, isso é padrão. O mais bizarro é hoje em dia ainda tem isso, né? Tem. Ainda tem essa. Às vezes a gente fala mal assim do filme, mas a gente não sabe o que veio por trás, quem exigiu o que do diretor. Às vezes o diretor é só o cara que é contratado para fazer. Por isso que a gente às vezes vê muito ator famoso ou diretor famoso pegando, fazendo umas bombas aí, que é só para pagar o aluguel do mês. Ou pagar a conta do mês. eu assisto a muita gasolina coisa do do Nicolas Cage, eu sei como é isso. carro. A gente precisa pagar Então- a prestação do castelo dele. Ele tem que pagar como é o dinheiro lá a pensão que ele tem que pagar lá do tribunal. Então, cara, é mais um. Acho que esse ano a gente vai falar. Assim, a gente perde tempo assistindo coisa ruim, perde, mas é divertido falar mal das coisas ruins, né, velho? Eu queria parar, porque eu gasto de energia e tempo tão inútil. Não traz nada de volta, sinceramente. Como eu assisto com a galera do trampo, assim, a gente se junta pra assistir merda. Então pra mim é só mais uma sexta-feira. Tem até o filme da Cruella aí que a gente não vai assistir, né? Que também dizem Eu que é vi muito já. ruim. Eu E aí? Eu assisti, eu achei divertido, eu achei bom. Assim, se você esquecer a personagem original, ele fica muito bom. O filme. Então Porque tá, né? ele não tem muito a ver com o que a gente conhece da personagem original, não. Sabe? Geralmente Fica uma coisa meio- a Disney só tá fazendo esses remake pra pegar as personagens que eram feias e deixar bonitas. Não, mas não é nem isso, é porque é aquela coisa da Malévola. Eles querem pegar uma vilã que tem história de vilã, que ela é um arquétipo de vilão bem simples, bem raso, e aí querem dar conteúdo pra ela, e aí no final das contas ela não vira mais a vilã. Ela tem que ter um Entendi. passado traumático assim. Sabe por que ela odeia os dálmatas? Nem isso. Aí ela odeia Me dálmatas. está dando um isso, spoiler. cara. Me está dando um spoiler na cara Te dura. dando spoiler aí, nem isso. Os caras não vão ver no... Então é isso. Alguém quer fazer uma consideração final aí desse filme de Mortal Kombat? Ou A minha podemos única encerrar? recomendação que eu digo é: se alguém ainda não viu, continue sem ver. É isso que eu ia dizer. Se você não perdeu seu tempo até agora, não faça isso com você mesmo. Não tem Ou esperança. assista pra falar mal. Ou seja, tenha certeza do conteúdo ruim e assista pra falar mal. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. A não ser que o cara diga assim: eu quero aprender como nunca fazer uma adaptação de videogame. Aí você assiste esse Monster Hunter. Nossa, eu não faço a menor ideia de como tá Monster Hunter.
nem vi também. É o mesmo diretor, ó, imagine o seguinte, é o mesmo diretor dos Resident Evil. Com a mesma protagonista dos Resident Evil. Exatamente. Então é ruim do mesmo jeito do que os filmes de Resident Evil. Que eu assisti todos também. Tu quer comprar Então é entrada isso, gente. pros paraísos mesmo, né, Luiz? Agradecer aí a presença dos amigos Janúncio, Denison, Bruno e Alan. Felipe Greco tentou entrar, mas ele tentou pelo celular e parece que tá dando problema mesmo, viu? Pois é. Que Alan teve esse problema e Felipe teve também. Mistério. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou até o final e os amigos que perderam 1 hora, quase 2 horas de sua vida assistindo esse filme. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Ah,